1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20, nos diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O texto do devocional de hoje diz o seguinte: fomos comprados por um preço. Cristo pagou o valor mais elevado para que pudéssemos estar em pé diante do Pai. Qual deveria então ser nossa resposta? Vamos viver nossa vida diária em uma busca egoísta de satisfação de nossos desejos e descansar em nossa salvação? Não. Temos que nos entregar de corpo, alma e mente a Deus. Temos que viver sacrificialmente em santidade para Ele, trabalhar para servi-lo e glorificá-lo em tudo o que fazemos. Pergunte a Deus o que Ele tem preparado para você realizar hoje, que glorifique a Ele. Aleluia. Irmãos, enquanto eu estudava, enquanto eu preparava aqui de antemão o texto para nós estudarmos hoje, eu fiquei pensando qual o tamanho da importância da nossa santificação. O quanto isso agrada o coração do nosso Deus. Nós vivemos em uma geração muito semelhante à geração de Sodoma e Gomorra, aonde todo mundo tem direito para fazer tudo aquilo que quiser com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com o seu corpo, com tudo, a ponto de contaminar toda uma cidade, toda uma nação, todo um povo. Os irmãos lembram que quando o Senhor foi destruir, Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor fala também de mais outras duas cidades, que se chamam Admá e Zeboim. Essas 4 cidades foram destruídas por causa da pecaminosidade sexual em que elas viviam, por falta de santificação do corpo. Mas Abraão, diante do Senhor, perguntava: Senhor, se tiver 50 pessoas, se tiver 45 pessoas, se tiver 30 pessoas, se tiver 10 pessoas. E o Senhor, por misericórdia, pelo pedido, pela intercessão de Abraão, ele dizia: se tiver estas quantidades de pessoas nessa cidade, eu vou poupá-las por causa delas. Queridos, a contaminação corporal, a contaminação sexual, ela é tão terrível, porque ela se espalha, ela se alastra como um vírus muito poderoso. E ela vai pegando de pessoa a pessoa até que todos achem que estão vivendo uma vida normal e tudo bem assim, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo, porque ele é meu corpo, eu faço o que eu quero com ele. É óbvio que as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, segundo a palavra do Senhor, elas estão mortas. E eu não posso cobrar vida de quem está morto. Mas aqueles que uma vez já foram iluminados, como nós mencionamos no devocional de ontem, tiveram seus olhos iluminados, já receberam, já participaram dos poderes celestiais de um mundo vindouro, experimentaram a presença do Senhor, agora voltar a viver essa vida de promiscuidade, irmãos, não tem como nós vivermos uma vida agradável a Deus nesse formato. Olha o que o texto está dizendo para nós aqui no versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Irmãos, não somos de nós mesmos.
O Senhor nos comprou por um alto preço para que eu e você não façamos o que queremos. E como eu tenho escutado, principalmente da juventude de hoje, né? Crianças ainda na fé, que acham que podem fazer qualquer coisa com seus corpos e num final de semana ir na igreja, glorificar ao Senhor, tomar Santa Ceia e viver a vida como se as coisas estivessem nesse formato. E uma coisa mais, estão criando agora vamos dizer aí, uma doutrina, uma forma de proteção, um muro, para que aqueles que se posicionam contra essa vida de promiscuidade sejam rechaçados, sejam, de certa forma, até incriminados por criticar e por ir contra esse posicionamento desses cristãos que estão vivendo de forma errada. E eu creio que é justo essa nossa luta a respeito da santidade, essa pregação a respeito da santidade. Por quê? Porque nós vivemos a Bíblia, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo do Senhor que precisa buscar isso diante do Senhor. E se nós não pregamos, irmãos, a palavra não é espalhada para que as pessoas entendam qual seja a verdade. E todo tipo de pecado corporal, todo tipo de pecado da sexualidade é feito no corpo. E quando se trata do nosso corpo, aqui está dizendo, olha, no versículo de número 3, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Irmãos, se vocês soubessem, irmãos e irmãs, como é a importância da santificação do nosso corpo físico, nós cuidaríamos muito mais dele. Os antigos cristãos, alguns ainda, até nos dias de hoje, são muito contra coisas até simples, né, vamos dizer assim, como uma tatuagem. A Bíblia não é declaradamente exposta contra a tatuagem. Nós encontramos um ou outro versículo, por exemplo, o versículo de Levítico, falando sobre as marcas do corpo, mas não são consistentes para falar contra isso. Mas o que nós pegamos? O corpo que é templo, santuário do Espírito Santo, para dizer não faça. Não estamos dizendo que quem fez, né, quem tem alguma coisa, perdeu a salvação por isso. De forma nenhuma é isso que eu vou dizer. Mas, queridos, quando eu olho para aqui, o corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor para o corpo, para que nós não façamos o que queremos, mas a vontade dele, porque o Senhor é o meu Deus, e ele vai ressuscitar esse corpo de forma incorruptível no último dia, eu começo a tomar cuidado com aquilo que eu faço. Aí ele pergunta, eu usarei o meu corpo como um membro de uma meretriz? Eu vou me unir a uma prostituta? Eu vou me unir a alguma coisa que vai fazer com que eu perca a santidade, com que eu tire das mãos do Senhor aquilo que é dele? Porque o corpo pertence a ele, eu sou santuário do Espírito Santo. Irmãos, como que o Espírito Santo de Deus vai habitar na minha vida e vai me conduzir, e vai me levar para fazer a vontade dele, e vai me encher do Espírito Santo, e vai derramar os dons sobre mim se eu faço o que eu quero com o meu corpo físico? Se nós pegarmos Romanos, ainda fala também a respeito disso. Romanos capítulo de número 12. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, só assim sejam capazes, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor, a nossa vida. Pense bem, por que nós somos contra qualquer tipo de vício que nos destrói, que destrói o nosso corpo? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu coloco o meu corpo, que é santuário do Espírito Santo, a ser destruído, eu estou destruindo aquilo que não pertence mais a mim, porque eu fui comprado. Entenda, queridos, entenda de uma vez por todas. Eu e você que aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Ele nos salvou, já não somos mais nossos, nós somos do Senhor. O nosso corpo pertence ao Senhor. Jesus chega ao ponto de dizer, se o teu olho te escandaliza, arranque-o e jogue fora. Lance para longe de você, porque é melhor entrar na glória com um olho só do que com os dois e para o inferno, queimar no fogo do inferno. Precisamos estar completamente conectados com essas palavras para que de forma alguma nós venhamos perder a nossa herança.
A nossa vida foi feita para santificação. O Senhor espera de nós santificação. O Senhor formou toda a terra. Estava lendo hoje em Isaías pela manhã no meu devocional pessoal. O Senhor formou toda a terra para colocar o homem nela, porque ela não foi feita para ficar sozinha. Ele diz isso em Isaías. Ela foi feita para ser habitada pela humanidade. O Senhor preparou tudo para que eu e você vivêssemos aqui. Ele nos resgatou depois de o homem ter caído, depois do pecado de Adão, do pecado original, como a teologia costumeiramente chama, e ele nos resgatou pelo sangue de Cristo para que nós continuássemos a fazer a vontade dele. O Senhor nos criou para ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Por isso eu e você precisamos entender o quanto é necessário a santificação, o quanto isso é importante para o Senhor. Quer agradar o coração de Deus? Não basta você simplesmente orar, é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que vou falar a vida inteira, em todas as minhas mensagens, a importância da oração, a importância do jejum, a importância das disciplinas espirituais. Porém, não adianta eu achar que estou orando e Deus está me ouvindo se eu faço do meu corpo, se eu faço da minha vida aquilo que eu quero, se eu uso os meus membros, os membros do meu corpo, como se eles fossem membros de meretriz, de prostituta, de pecados obscenos, como se eu pudesse fazer da minha vida aquilo que eu quero. Eu sei que pode ser um pouco pesado essas palavras, queridos, mas elas são completamente necessárias. Que agradar o coração de Deus se santifica. Que agradar o coração de Deus busque agradá-lo em todos os sentidos. Alguém pensa, pastor, mas eu sou puro com o meu corpo, eu não faço nada, eu sou casado ou eu sou solteiro e levo uma vida de santidade. Irmãos, a nossa língua faz parte do nosso corpo. Todas as vezes que nós usamos ela como membros de injustiça, né? Como membros de ira, para causar discórdia, nós também estamos colocando parte do nosso corpo para glorificar aquilo que é do mundo, para dar glória ao diabo e à sua vontade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos no livro de Tiago, nós vemos no livro de Provérbios, o quanto o Senhor recriminou, fora os outros textos bíblicos espalhados em toda a palavra do Senhor, para que nós cuidássemos daquilo que sai dos nossos lábios. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos tocam, tudo aquilo que nós temos, todos os nossos sentidos, todos os nossos 5 sentidos são para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu e você precisamos andar em santidade, pureza, para que o Senhor seja exaltado. Quer ser usado por Deus? Eu sempre fico pensando, Senhor, eu gostaria tanto de ser usado pelo Senhor, mais ainda. Eu sei que estou no caminho, eu sei que estou pastoreando uma igreja, eu sei que estou lendo a palavra do Senhor e pregando e anunciando, mas eu gostaria de ser mais usado, eu gostaria de tirar da minha vida todo o impedimento de que o Senhor me use cada vez mais para servi-lo. Irmãos, quanto mais eu peço, mais o Senhor me revela aquilo que Ele quer que eu limpe, que eu purifique. E nós vamos crescendo, nós vamos nos purificando, nós vamos nos santificando mais e mais. A palavra do Senhor diz, aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Sempre há, queridos, o que nós podemos melhorar. Pense você agora, o que na sua vida você poderia fazer ainda com mais dedicação e zelo para glorificar o nome do Senhor? E faça. O que você faria agora? O que você, ao terminar esse devocional, poderia fazer para se lançar ainda mais diante dos pés do Senhor? Faça. Se você vê que tem usado demais a sua língua de forma errada, comece a controlar. Eu sei que não vai ser da noite para o dia, mas chega no final do dia de hoje para que você não esqueça, para que a mente ainda esteja fresca. E comece a orar dizendo, Senhor, hoje pelo dia eu fiz isso, falei aquilo de fulano, mencionei aquilo sobre ciclano, falei mal do meu pastor, fiz desse formato, reclamei, murmurei, me perdoa por isso, amanhã eu vou tentar ser melhor. E no dia seguinte você faz de novo. Peça perdão pelos seus erros, peça perdão pelos olhares indevidos, peça perdão por aquilo que até chegou a subir no coração, mas não foi expressado pelos lábios. Purifique-se todos os dias, você vai perceber o quanto isso agrada a Deus e o quanto isso vai trazendo paz ao nosso coração. Eu tenho plena certeza que o Senhor quer nos usar, Ele será glorificado através das nossas vidas, mas para isso eu e você precisamos trabalhar pesado para a santificação dos nossos corpos. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.